E aí? Hoje eu quero falar um pouco sobre os frameworks de front-end do JavaScript. Desfocar um pouco da parte do back-end e focar mais nessa parte de front-end. Então hoje vamos falar sobre um dos melhores frameworks da atualidade, o React. Além de ser um dos melhores, é um dos mais utilizados. Vamos fazer um pequeno projeto de exemplo, só para você entender mais ou menos como é que funciona. Então vamos lá. Primeiramente, vamos abrir o terminal e rodar o comando npx create react app. E depois você põe o nome do seu projeto. Aqui eu vou criar um cronômetro para mim. Então eu vou criar o React cronômetro e dar um enter. Se você não tiver o npx instalado, você pode instalar com esse comando npm install -g npx. Depois de instalado, se tudo ocorrer sem problemas, ele vai chegar ao final e essa mensagem que você vai ver. Agora eu vou abrir o projeto aqui e essa é a estrutura básica do projeto. Nós temos o Node Modules, que são as nossas dependências, a pasta Public, que é onde fica todos os arquivos estáticos. Vale a pena prestar atenção nesse index.html, que é esse index que ele carrega na hora que você manda iniciar o projeto, e o index.js, porque como o React funciona, ele vai usar esse React DOM.render e carregar esse componente app aqui, que é nada mais que um arquivo JS, esse daqui, que tem uma função dentro dele que se chama app e retorna um HTML normal. Aqui ele está exportando para você poder importar em outros arquivos. No caso aqui, nós só estamos utilizando ele dentro desse index. E todo esse conteúdo aqui dentro, ele pega e põe dentro do elemento que tem esse ID de root. E se nós vermos no index.html, é esse daqui. Dentro do nosso app, nós temos um HTML padrão do React que ele cria quando você inicia um novo projeto. Para você rodar esse projeto e ver se está tudo funcionando, você pode rodar o comando npm run start. Ele vai iniciar o projeto e logo em seguida abrir o Chrome ou o navegador que você estiver utilizando um projeto carregado. E é assim que o projeto fica na forma padrão dele. Agora vamos editar isso daí. Eu vou criar um novo arquivo aqui dentro, chamado cronômetro.js. E dentro dele eu vou ter uma função, também chamada cronômetro, que retorna um HTML. Nesse HTML nós temos um div, que é a base do elemento, um SVG, que é para desenhar imagens vetoriais no HTML, um grupo, que dentro desse grupo nós temos um círculo e um path, que também é um círculo, só que esse é o círculo que nós vamos usar para diminuir o cronômetro, e um span que mostra quanto tempo nós vamos ter disponível. Agora eu preciso criar essas funções, calcula fração e de formatação de tempo. Eu posso criar as funções no topo do método. A função de formatação de tempo simplesmente pega o número que você passar para ele e calcula os minutos, e depois calcula os segundos e checa se os segundos são menor que 10. Se ele for, eu adiciono um zero antes dele e ao final retorno o tempo formatado. A calcula fração é simplesmente o tempo que você tem restante dividido pelo tempo total para podermos calcular a circunferência do círculo do cronômetro. Precisamos de uma variável para salvar esse tempo total, então eu vou criar ela aqui em cima com 30 segundos. No React, nós temos o conceito de estado. Quer dizer que toda vez que essa variável, tempo restante aqui, que eu estou declarando com esse useState atualizar, o componente inteiro vai ser renderizado pelo React de novo. E a forma que eu atualizo essa variável é criando um método para atualizar ela, que é esse tempo restante aqui. E eu declaro as duas com esse useState. É uma função interna do React. Então agora eu preciso importar esse useState. A forma em que eu importo ele é usando a palavra import. O que eu vou importar, nesse caso aqui eu ponho entre parênteses porque ele não é exportado por padrão dentro do componente do React. Eu estou passando esse tempo total aqui dentro do useState como variável padrão de que toda vez que o componente iniciar, ele vai ter esse valor de 30 segundos direto. Agora eu preciso de mais duas coisas. Um método para iniciar o timer, que é esse start timer, que usa a função setTimeout. O que ela faz? Ela espera um determinado número de tempo para rodar a função que está aqui dentro. Eu botei 1 segundo, porque nós vamos contar de segundo em segundo. Aqui é 1000 porque são 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. E dentro dessa função eu checo se o tempo restante é maior que zero. Se for maior que zero, eu atualizo a variável tempo restante com -1
E atualizando essa variável, atualiza e você vai ver na tela. Agora eu preciso chamar essa função. Eu posso chamar ela aqui embaixo, e toda vez que o componente atualizando essa variável, ele vai chamar essa função e rodar esse ciclo de novo. E esperar um segundo e chamar essa função aqui. E eu também preciso exportar esse componente, porque por enquanto ele só existe nesse cronômetro.js. Para exportar o componente, eu uso a palavra export e eu quero exportá-la como padrão. Então eu uso a palavra default e o que eu quero importar, que é o cronômetro, a nossa função. E desse componente nós precisamos dos estilos também. Para importar um estilo dentro de um componente do React, você simplesmente usa a palavra import e o arquivo que você quer importar. No caso aqui, eu vou importar o cronômetro.css. Esse arquivo ainda não existe, então eu vou criar ele agora. Dentro do arquivo cronômetro.css, eu vou copiar uns estilos aqui para aparecer o nosso timer direito. Aqui só pegam alguns estilos normais, não é nada muito complexo aqui. E pronto, o nosso componente está pronto. Duas coisas a se considerar aqui dentro. No React, nós utilizamos o class name para determinar classes dentro do HTML. Não é simplesmente class, como você veria normalmente no HTML. Dentro desse componente path aqui do HTML, eu uso o stroke dash array com a função calcula fração, que retorna tempo dividido pelo tempo total, e eu multiplico por 283, que é esse valor 283 aqui, que é o valor total da circunferência do círculo. Então toda vez que eu calcular o tempo restante, o círculo diminui. E estou chamando a função toFixed, que é para ele ficar entre o valor inteiro. Você deve estar vendo essas chaves aqui. No React, essa é a forma em que nós definimos o template do HTML. O que quer dizer que o que tiver dentro dessas chaves aqui vai ser tratado como código e não simplesmente como um HTML comum. Como por exemplo, aqui dentro da função formata tempo, eu estou usando as chaves para chamar essa função e passando para ela o tempo restante, que é esse daqui, que formata o nosso tempo e ele aparece de uma forma melhor. Agora eu preciso utilizar esse componente dentro do app.js, esse daqui. Por enquanto ele está usando um HTML padrão de quando você cria o React. Vamos apagar ele e utilizar o nosso cronômetro aqui e pronto. Agora ele já está utilizando o nosso componente cronômetro. Ele foi importado do cronômetro.js aqui em cima e aqui ele está renderizando o componente. Agora se eu for no meu HTML, ele aparece o componente aqui com o nosso círculo diminuindo e o valor dentro. O link desse projeto vai estar na descrição, então você pode baixar e utilizar na sua máquina. E é isso, galera. Eu vou tentar trazer mais conteúdo sobre o React no futuro, porque é um framework muito grande e tem várias formas de se utilizar. Então, se você quer saber mais e quer ajudar o canal, deixa um like, se inscreve e te vejo na próxima. Falou!